vai dar certo. Oi, Renato! Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Que lindo! Olha, quando souberam que ia Princesa! ter uma live com a autora daquele livro tão legal, correram para cá para aparecer, para ver essa Que autora legal. linda! Vai, se apresenta pra gente, porque tem muita gente aqui que não te conhece. Se apresenta, Tá apresenta bom. essas princesas. Bom, vou apresentar quem mais importa, então. Essa aqui é a Camila, essa aqui é a Marília. São minhas filhas. A Camila faz 7 anos semana que vem, a Marília tem 4 anos. Adoram ler, adoram ouvir histórias, claro, né? Eu sou Renato Oliveira, sou aqui de Goiânia. Sou criador do Contatório, um aplicativo com historinhas para criança dormir. Eu coloquei até do lado contrário aqui para ficar fácil para as pessoas verem, tá bom? Legal. E aí eu criei esse aplicativo aqui contando histórias, onde eu narro as historinhas que eu mesmo fiz, ao invés de fazer como você, Natália, que coloca as suas historinhas no papel, com belíssimas ilustrações, eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi fazer isso contando a história, com a minha voz, com as vozes dos personagens que eu criei, fazendo de um jeito meu, né, de contar essas histórias. E isso fez uma diferença tão grande na vida dessas meninas aqui. A Camila está começando a ler, aprendendo a ler agora, e ela já começou a ler sozinha. Eu já peguei ela várias vezes sentada sozinha no cantinho lendo o livrinho dela. Que E legal. mais ainda, ela começou a escrever os livrinhos dela. Ela monta, ela fez alguns, ela disse que não quer ser escritora. Ah, Mas ela disse assim, ela fez alguns, ela pega o papel, dobra, ela escreve uma história e ilustra a historinha dela. que Então, assim, gracinha. é fantástico. Isso, para mim, é a maior colheita do que eu já fiz, contando histórias, criando histórias. E então, assim, quando eu chamei as meninas, eu falei que ia falar com você hoje. Olha aqui o que elas trouxeram para mim. Ah. Gente, que Alguns livros que elas legal! encontraram aqui, alguns poucos livros. Ó, Que inclusive legal. esse aqui é ótimo, gente, indico demais, tá? E eu já. A Marília quer mostrar até a Catarina aqui também. Ai, gente, que gracinha. Olha, gente, o Renato é um paizão. Vocês, para baixar o aplicativo, gente, é só entrar aquele símbolozinho que a gente baixa os aplicativos, chama Contatória. Eu já baixei. É gratuito, né, Renato? 0800. Então, gente, e é muito legal. E são histórias inéditas, são histórias que ele criou e são muito legais. Eu já ouvi todas, o Matheus adora. E, gente, sabe como que surgiu Contatória? Conta aí, Renato. Contando história. Comecei a contar as histórias tradicionais para a Camila quando ela era pequena. Histórias de contos de fadas, histórias tradicionais. Só que eu tentava ler o livro tradicional, como o seu livro. Na época, é claro, eu não te conhecia, mas eu tinha que acender a luz. Eu queria fazer isso para dormir. Eu tinha que acender a luz, então isso despertava ela. Então atrapalhava todos os meus planos, porque ela grudava aqui junto com o livro para ver as imagens. Aham. Criança gosta do visual. Aí se apagasse a luz, não enxergaria o livro. Então eu comecei a lembrar das histórias tradicionais que eu, é, que eu conhecia, né? E uma delas, por exemplo, do Lobo Mau, que tinha Lobo Mau. Só que como eu sou muito intenso para contar minhas histórias, apesar de eu não me maquiar todo, eu sou muito intenso. Então o Aham. Lobo Mau, ele era muito mal. Muito mal. Ele era muito mal, entendeu? E Aham. aí ela ficava com mais medo do que sono. Eu Aham. falei, cara, aí não dava. Ela ficava, era mais assim, despertava, então não dormia. Aí eu resolvi, um dia criei uma história. Eu falei, vou criar uma história de um gatinho, de um cachorrinho, botei uma voz para cada um, e aí ela adormeceu. E eu comecei a fazer isso. E logo a gente soube da gravidez da Marília. Então eu Aham. pensei, bom, vou colocar uma menininha, que seria a irmãzinha. Essa menininha vai ter um irmão, para que tivesse relação de irmãos nas histórias, para que tivesse uma menininha como personagem principal, para que ela se acostumasse com uma nova criança que ia aparecer na vida dela. Ou seja, eu consegui introduzir uma nova realidade na cabeça dela através de histórias. Aí eu comecei a contar. E aí eu coloquei um cachorro, o gato que já tinha, e ela pediu uma girafa, eu coloquei uma girafa, depois apareceu uma tartaruga, e o resto, papai, mamãe, vovô, vovó. Ou Aham. seja, uma família tradicional, tirando a girafa, tudo Aham. normal. E aí comecei um dia eu resolvi gravar isso, porque ela queria todos os dias, então ela pedia, contatória, papai, contatória. E Gente, eu olha que contava a história, gracinha. todo dia. Contatória, papai. Contatória. É, Olha ela que que gracinha. batizou o aplicativo, meu projeto. E aí eu Muito. resolvi um dia gravar isso, porque eu estava cansado. E eu gravei uma dessas histórias. No dia seguinte eu estava cansado também, assim, é como se fosse normal os pais ficarem cansados na hora que botam Lógico. para dormir, né? Isso é todo
casa. Aí eu sei que aí não acontece. Aí resolvi, coloquei o play. Falei, filha, hoje quem vai contar a história é o telefone, é o celular. E apertei o play e nós dois dormimos naquela ocasião. Ai, que Eu falei, cara, legal. eu tenho um negócio aqui que eu posso ajudar as pessoas. O primeiro pensamento meu foi esse, ajudar as pessoas. Aí eu criei o aplicativo e eu tinha um monte de história. Cada vez que eu criava uma nova, eu gravava. E aí, quando eu percebi, eu tinha um banco de dados de história gigante. Eu falei, cara, eu tenho que começar, tenho que começar. E aí comecei no aplicativo, no Contatória, que, repetindo o que você disse, é gratuito. Ele tem 14 histórias. Então tem duas versões. A versão onde você aperta o play, seleciona a história, aperta o play, e eu conto a história para você. E você desliga a tela, né? Porque a criança não precisa interagir com o aparelho. Eu sou um cara de tecnologia, formado em TI. Eu tenho um aplicativo, mas aqui em casa o que reina é a historinha falada, é interpretada, é brincadeira de massinha, é desenho. Olha aqui, eu tô todo colado, não pode ver um Olha que adesivo legal. do papai. Nossa, isso é E muito aí, importante você falar isso, viu? Porque, assim, sim, nessa época, aconteceu uma coisa muito interessante. Toda vez que meu marido chegava, meu filho pedia o celular dele para assistir um videozinho. E agora eu tive que estar. Eu tô na casa da minha mãe, meu marido ficou em Cotia. E aí, nenhum momento o Matheus pegou o celular. Ele assiste televisão, de vez em quando ele assiste uns desenhos e tal, sim, mas não ele tem problema. largou totalmente o celular. Então é um hábito, né? Aqui em casa a gente não habituou elas com telefone. A gente deixa, geralmente depois do almoço, a Marília ainda gosta de às vezes dar um cochilinho, a gente deixa assistir um desenho. Final de semana tem o Cine Papai, que é onde eu participo, que eu posso também depois do almoço deitar com elas. A gente assiste um filme geralmente. Então a gente vai criando hábitos e essa semana eu recebi um elogio aqui de uma pessoa da família dizendo que está assim, super orgulhosa do que está acontecendo aqui em casa nessa quarentena. Porque eles têm visto, essa pessoa, uma psicóloga, ela tem visto muitas pessoas surtarem, porque o pai e a mãe não têm conexão e não sabem o que fazer com os filhos. E nunca ensinaram os filhos a brincar, como criança. Aham. Ah, manda para o quartinho, manda para não sei quem, manda alguém descer com o filho, manda e jogar bola. Só manda. E não É. sabe o que fazer. E aí agora, e aqui em casa, cara, a gente está na rotina normal. As meninas aqui brincando o dia todo. À tarde eu estou no home office aqui na sacada, elas vêm, participam, vêm, passam aqui perto. Cara, tá assim, tá super tranquilo. Tá Tranquilo, né? super tranquilo porque a Mas gente criou isso. porque vocês criaram um hábito. Então, quem sabe, né? Como... É lógico que não é fácil. Mudar um hábito não é fácil, né? Olha que legal, gente. Tá vendo? Eu Tá não vendo? pedi. Tá vendo o que acontece, gente? Mudar um hábito não é fácil, mas se a gente plantar uma sementinha de esperança, uma sementinha de todo dia incentivar. E sabe o que eu queria, Renata? Eu queria que você falasse sobre a importância do livro infantil físico, sabe? Da Olha que importância da importante. criança pegar o objeto, gostar de ler e folhear. Eu queria que Aí, você falasse um importante pouquinho disso. essa questão de você ver a criança. Você tem que, primeiro, o livro nunca pode estar escondido. O livro tem que estar à disposição. Então, tem que ter livro na sala, tem que ter livro no quarto. Aqui em casa, desde pequenininha, a Camila, quando vai fazer, brincar vou viajar. Ela pega, vai fazer a malinha de viajar. Ela sempre põe livros na malinha. Por quê? Porque a gente criou um hábito de que até quando a gente vai sair de casa, assim, para uma viagem, a gente leva livros. Mesmo que sejam livros que a gente já leu, a gente tem o hábito de repetir os livros. E aí, essa questão do livro que você pode folhear, ele tem uma questão maravilhosa, que é a ilustração. Isso aqui chama atenção. A criança, às vezes, por exemplo, a Marília, que tem 4 anos, ainda não sabe ler, mas ela associa tudo que está acontecendo aqui pela ilustração. Legal Tudo. demais. Então, ela consegue entender. Então, por exemplo, aqui no seu livro tem uma ilustração aqui. Ó. Não vou mostrar o texto não, porque senão o pessoal não compra. Vai Olha falar que assim, já legal. li mesmo. Então, tem ilustração. E minha filha fala assim, nossa, filho, o papai ali é um super-herói. Eu não sei se por isso ou por outras razões. Depois disso, ela começa, às vezes, quando ela quer fazer aquele chameguinho, sabe? Ela Aham. fala assim, "Oi, meu herói. Ai, que Tá? gracinha. Tem, só para quebrar o papai, derrubar o papai. Então, Elas também falam assim, papai, você sabia que eu te amo? esse aqui fala o tempo inteiro, eu acho bom demais, porque eu também falo. Ah, Eu que falo o bom. tempo todo. Pois, Porque Renata, eu vou te isso ajuda, falar. gente.
Eu vou confessar, eu não sou de falar muito isso, nem pro meu filho, nem pra ninguém. Eu não sou muito assim. Só que meu filho, ele tá com 4 anos, ele tá nessa fase de falar: mamãe, sabia que eu te amo? Mamãe, você é minha heroína. Eu olho assim e falo: eu não sei se eu falo assim, menino, você tá meio doido, não tá? Não, não tô fazendo nada pra você falar isso. Mas é legal, porque É de quebra graça. nossas pernas, né? É E de a gente graça. fala: meu Deus do céu, olha só, é um pedido de mamãe, tô aqui, né? É, não, eu Então, amasso a pessoa, eu aperto, eu falo assim, não, assim, eu que te amo e aperto e amasso. E aí toda hora, né? Eu tô trabalhando, ela passa, te amo. Olha ai. quem entrou aqui, a Kika. A Kika, nossa, você conhece a Kika? Ó, A Kika é muito legal. A Kika tem um projeto, ela que. ah, Ela é líder de um projeto nacional de encontro de pais. que legal. Ô, Então, Kika, força vamos de conversar um pai. pouquinho. Me manda uma solicitação para você falar, pra falar É sobre o seu muito serviço. legal, você tem que conhecer a Kika. Tem muita gente massa aí também. Tem o Clube do Papai que inaugurou agora Eu estou recentemente. acompanhando, muito legal. Aliás, isso tinha que expandir para o Brasil inteiro, Vai sabe? expandir. Eles começaram em Brasília, já fizeram esse contato comigo aqui em Goiânia, já me introduziram. Nossa, legal. Aí, aí assim, estão fazendo espalhar, vai espalhar pelo Brasil, se Deus quiser, porque a gente tem Ai, que fazer esse tipo de projeto mesmo, para falar de paternidade, para mostrar a importância do pai. Eu tenho feito, graças a Deus, convite, eu tenho recebido convites para palestras sobre paternidade, para falar exclusivamente de paternidade, legal. para quebrar essa imagem de que o pai tem que ser, se o cara for um bom pai, ele não é um bom homem, É. sabe? Ele não é homem. Isso é terrível. Aqui a gente brinca muito, chega um cara desse aqui, barbudo, careca, com essa cara feia, você pensa, ele vai me morder, né? Aí, de repente, eu vou de boneca. Eu vou contar a historinha. Ou seja, a gente quebrar esses paradigmas também, que isso incomoda muito a, a, a coisa como Aham. todo. Não, e o Então é quanto é muito legal. importante a gente estabelecer esse vínculo mais forte com o pai, né? Porque, assim, as meninas, principalmente, têm o pai como um exemplo, assim, quando depois vai entrar na adolescência e tudo, eles vão inspirar no pai, na figura do pai, para encontrar uma pessoa. Então, que seja assim, não, peraí, eu não preciso entrar, vamos dizer assim, já falando lá na frente num relacionamento abusivo, porque meu pai é tão legal, é tão gente boa, eu quero uma pessoa assim. Se for menos que ele, eu não quero. Então é uma questão assim, né? E de inspiração, de falar, poxa, meu pai, ele faz tudo pra mim. E falar isso nas escolas, pra incentivar outros pais também. Falar, peraí, não, eu nunca sentei no chão pra brincar com a minha filha. Não, peraí, eu vou fazer isso. Então eu acho que é uma chaminha de esperança aí que a gente coloca no coração de todo mundo, né? Sim, mas, Natália, eu assim não vou me estender tanto, porque afinal de contas a sua live tem que falar com tanta gente legal ainda. Eu quero dar Aham. espaço para todo mundo. A gente um dia pode marcar de conversar mais. Sim, Mas assim, vamos. eu quero. A casa gigante que eu fiz aquele dia, vou falar agora, tá? As invenções, né? A gente inventa É, aqui, põe um colchão em cima de alguma coisa, vira uma casa gigante aqui. que E aí, legal. assim, eu quero te dizer que eu dou muito valor também no livro impresso. Tanto é que eu assino o Leiturinha que manda todo mês aqui para casa. Nem sempre é o melhor livro que eu escolheria, mas a gente consegue fazer com que ele seja bom. E eu tenho desejo pessoal de um dia colocar minhas histórias no papel. Só que são muitos detalhes, você sabe melhor do que eu, dificuldade com ilustração, com patrocínio, com bancar isso tudo. Mas um dia nós não vamos soltar um livro do Contatória do Renato Oliveira aí, se Ah, Deus quiser. nossa, eu vou ficar muito feliz. Se eu puder te ajudar de alguma forma, indicando as editoras que eu Tá? conheço. Olha, Deixa eu te contar ilustradores uma coisa também que eu super legal. conheço. Ah, Eu recebi um e-mail ontem de uma vovó me dizendo que os netinhos adoraram as historinhas minhas e que ela queria fazer uma assinatura, queria mais, e ela pediu para que eu contasse uma história sobre esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu sim. falei, olha, dona, eu não fiz. Eu não sei, assim, o meu aplicativo hoje está travado porque eu tive um problema com o desenvolvedor, o cara não, meio que me abandonou, então eu dependo muito disso. Então eu falei para ela, eu vou criar essa história, eu já comecei a escrever ela, eu estou entre home office, escrever essa historinha e cuidar aqui das meninas, e eu vou escrever essa história, vou narrar ela e vou mandar para ela. Falei, olha, a senhora vai ser a primeira que vai receber, eu faço Sim. questão de mandar para a senhora, e aí eu vou colocar aqui no Instagram também, vou fazer tipo um IGTV, alguma coisa,
Porque, cara, é uma maneira da gente tentar enxergar o lado da criança. Eu estou tentando fazer como se a Malu, a minha personagem principal, ela tivesse percebendo a diferença. E não a nossa visão técnica de dizer, olha, é isso que está acontecendo. Olha um papai de Fortaleza aí, ó, passeando aqui também. Aí Oiê, a gente pessoal. vai, eu vou fazer isso e vou tentar ajudar, porque a visão do adulto de ficar vendo jornal e tirando conclusões e vendo fake news, eu prefiro tentar ver o que que é criança, tentar a visão da criança. E O para isso eu lado tenho meus bom, laboratórios aqui, né? ó, É o lado pessoalzinho bom. As aqui. meninas, elas sempre veem por um lado bom, gente. E é isso que a gente tem que seguir. Ontem eu fiquei tão angustiada com as coisas que eu assisti, que eu falei, gente, eu vou procurar. Eu procurei uma hashtag que é assim, ó, só notícias boas. Aí eu fui olhando as notícias boas e fui colocando no Instagram. Falei, não, as pessoas precisam saber que existem coisas boas no mundo, que a gente não pode ficar vendo só notícia ruim. Até nesse momento que a gente tá, eu fui olhar, nossa, fulano tá pesquisando, porque vai descobrir a cura, talvez o ano que vem tem vacina. Sabe essas pontas de esperança? A gente tem que ser um pouco ignorante nesse momento, senão a gente pira. Então, A gente tenta, a é, gente até esquece das crianças, e é o que estou vendo acontecer demais. Os pais se envolvendo muito com o problema, de repente com a solução, e até dizendo, ah, eu estou preocupado com meu filho, por isso que eu estou preocupado. Mas espera aí, você está preocupado tanto que você está esquecendo seu próprio filho, de olhar, de brincar, é de verdade. tentar fazer com que ele não sofra uma coisa que de repente não vai nem chegar nele. É Deus isso aí. abençoe que não chegue. É. Mas, ó, tem um monte de gente massa aí para falar com você. A gente vai Você fazer viu, uma né, que live o pessoal tá depois. todo elogiando você, ó. Minha filha está pedindo para colocar mais historinhas no Contatória. O Deve ser pessoal todo falando, é mundo isso parente, aí. viu? Ó, Renato, muito obrigada. Gente, segue lá, @contatória, sem acento, no Vamos lá. Instagram é contatória, né? É. E baixe o aplicativo também. Renato, super, E eu muito prometo mais obrigada. histórias. Assim que eu conseguir, eu vou mais histórias, porque a gente não aguenta, né? Aqui em casa é todo dia, tá? Papai, põe contatória. E eu tenho um celular só para isso, não faz mais nada, né? Tá ali no cantinho. Mas, ó, a gente aguarda as novidades. Qualquer coisa, me dá um toque para eu divulgar Tá. também para o pessoal, tá bom? Mas Bom, foi acho um que muita prazer gente falar vai com te seguir você. lá, viu? Muito obrigado. Foi um prazer falar com Um beijo você. para você, Parabéns. para as meninas. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. A gente tem só esse livro que você mandou, que foi assim, a coisa mais legal que a gente recebeu na nossa vida aqui. Ai, A sua carta gente. foi maravilhosa. Fiz questão de falar sobre ela um dia, você viu no vídeo Eu lá. vi, eu fiquei muito E a emocionada. gente, a gente ainda vai adquirir toda a coleção da escritora Natália, tá? E a Ah, gente gente, ficou fã aqui em obrigada. casa, Ó, tá? um beijo pra você, um beijo pra sua mulher, um beijo para suas filhas e parabéns pelo paizão que você é, viu? Um Parabéns também beijão. pela mamãe e pela escritora. Tchau, tchau, gente. Um Beijão, abraço. tchauzinho. Gente, fala sério, o Renato é muito gente boa, vocês precisam conhecê-lo. Então vai lá no Instagram dele, @contatória. Também tem um aplicativo Contatória, que é um aplicativo super legal, com historinhas inéditas, super diferentes e muito divertidas, muito legal. E também dá pra gente colocar a historinha. A voz dele é divertida, ele muda as vozes dos personagens, então vale muito a pena. Agora eu queria ver, será que tem mais alguém que vai falar comigo?